Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você vai escutar esta mensagem, mas eu convido você para que durante esta semana você venha refletir comigo, que você venha anotar capítulo e versículo do mesmo número, onde a gente vai ver um versículo bonito, um versículo que vai nos chamar a atenção ao ponto da gente anotar e aprender. Nós estamos vendo o capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 2, sempre de livros diferentes, só para a gente ver o quanto a Bíblia é uma fonte inesgotável. A gente pode ir buscando em vários livros, onde o capítulo e o versículo do mesmo número vai nos chamar a atenção. Nós vimos o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, nós vimos o capítulo 2, versículo 2 de Jonas, e agora nós vamos ver o capítulo 3 e o versículo 3 do livro de João. O capítulo 3 de João, se você também quiser, claro, eu lhe convido a você ler o capítulo 3. É uma história muito bonita. É a história de Nicodemos. Nicodemos era, entre os fariseus, um homem que ele era um príncipe ali da sinagoga, era um homem que entendia das coisas, era um homem sábio, ele tinha entendimento. Mas ele viu que Jesus estava fazendo alguns sinais e ele foi questionar com Jesus de madrugada. De madrugada ele foi lá e disse assim: Rabi, mestre, o que o senhor faz só pode ser da parte de Deus. Mas aí ele perguntou: o que é que eu faço para participar do reino de Deus? Olha aí, a curiosidade, a pergunta, querendo entender o que é que eu faço para participar do reino de Deus. Aí vem, capítulo 3, né? Capítulo 3, agora o versículo 3. Aí Jesus diz assim, olha, capítulo 3, versículo 3 de João: em verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu acho esse versículo um versículo chave. Ou, por que não dizer, o versículo áureo? O versículo onde realmente está dizendo algo de muita importância. Jesus dizendo, olha, em verdade eu vos digo, se o homem não nascer de novo, ele não vai ver o reino de Deus. Essa afirmação que Jesus está dizendo a Nicodemos, que nós possamos refletir. Porque Nicodemos foi refletir e ele ainda perguntou, depois de certa idade, agora voltar para o ventre da minha mãe, vou nascer de novo? Olha que questionamento que ele fez. Aí Jesus começa a explicar, não, você nasceu da carne, você é carne. É preciso nascer do Espírito para ser do Espírito, viver no Espírito. Então Jesus começa a explicar a ele. Então se você pegar o livro de João, no capítulo 3, leia todinho, e você vai ver essa conversa que Jesus tem com Nicodemos, dizendo que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, não pode ver. Bom, né, esse versículo? Forte. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Guarda aí no seu coração, anote. Capítulo 1, versículo 1, falamos sobre o princípio das coisas. Capítulo 2, versículo 2, falamos sobre a oração de Jonas. E agora, capítulo 3, versículo 3 de João, Jesus está dizendo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Até a próxima mensagem, capítulo 4, versículo 4, de algum livro aí que nós vamos orar, pedir a Deus que nos mostre um capítulo, um versículo que seja o versículo chave daquele capítulo, onde a gente vai tirar lições para as nossas vidas. Até a próxima, se Deus quiser.
E o povo de Deus diz: amém.